Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica, você sempre procure um lugar calmo, ventilado, arejado, silencioso, para que vocês possam se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, aquele material que seja necessário para vocês fazerem a atividade. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro, seu caderno. O caderno para vocês poderem anotar algo que vocês considerarem importante e que sirva para vocês no aprendizado de vocês. Nós vamos falar hoje sobre a independência do Brasil. Como foi que o Brasil se tornou independente? Pega o livro de você de história. Esse conteúdo está no livro de vocês na página 202 a 205. Acompanhe aqui a nossa aula. As primeiras motivações. O que foi que levou o Brasil a ser independente? O processo da independência do Brasil ocorreu desde a vinda da família real para o Brasil, quando ele deixou de ser colônia e passou a ser chamado de Reino Unido de Portugal. Havia um descontentamento com o privilégio concedidos aos integrantes da corte portuguesa. A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822, pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, que foi Dom Pedro I. Essa ocasião também é chamada de Grito de Independência, pois Dom Pedro teria dito em alto e bom som a frase independência ou morte. A guarda que o acompanhava, no dia 1º de dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Então, ele passou a ser chamado de Dom Pedro I a partir do dia 1º de dezembro do mesmo ano que ele foi coroado o rei. Antes ele era só chamado de Dom Pedro Alcântara, porque ele não era ainda coroado, ele não era um rei ainda, ele era apenas um príncipe regente. A tia está mostrando para vocês a imagem do dia que ele proclamou a República, que ele teve esse grito, independência ou morte. Quais foram as causas da independência do Brasil? Foram várias causas da independência do Brasil. Podemos a gente destacar o desentendimento entre deputados portugueses e brasileiros nas cortes de Lisboa, a vontade da elite econômica brasileira em acabar com o monopólio português e os idealistas iluministas a respeito da liberdade do povo. O processo da independência do Brasil ocorreu e também distinto das demais colônias da América. Por aqui, a família real portuguesa ficou instalada em 1808 a 1820, tornando a luta diferente das demais do território. O processo da independência do Brasil ocorreu de fato durante a regência de Pedro de Alcântara do Brasil. Ele ainda não era Dom Pedro I. A corte portuguesa, surgida com a Revolução dos Portos, tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui, como a exigência de transferência das principais instituições criadas pelo Dom João durante o período joanino para o Portugal, o envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e a exigência do retorno do príncipe regente para Portugal. Essas medidas, junto com a intransigência dos portugueses no decorrer das negociações com os representantes brasileiros e o desrespeito em relação ao Brasil, fizeram que as resistências dos brasileiros com os portugueses aumentasse e reforçou a ideia de separação em alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. A exigência do retorno de Dom Pedro para Portugal resultou em uma reação instantânea dos brasileiros. Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal. E a reação
da criação do Clube de Resistência. Então, se uniu várias pessoas que apoiavam o rei a ficar no Brasil e criaram esse grupo de resistência. Em janeiro de 1822, durante uma audiência no Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro, pedindo para que ele ficasse, que ele não voltasse para Portugal. Uma das consequências da independência do Brasil foi o processo do surgimento de uma nação independente, a construção da nacionalidade brasileira, o estabelecimento de uma monarquia na América, a única do continente, junto à das mexicanas. O endividamento do Brasil por meio de um pagamento de 2 milhões de libras com indenização aos portugueses. Então, para o rei ficar aqui, para Dom Pedro ficar aqui, o Brasil ele ficou endividado com a coroa portuguesa, porque eles queriam uma indenização para que o príncipe continuasse aqui. Durante o período joanino, medidas modernizadoras foram implantadas aqui no Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido e assim deixou de ser província e passou a ser chamado de Reino Unido. O Brasil deixou de ser colônia, saiu do período colonial e entrou no período da monarquia. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto foi iniciada em Portugal e essa revolução ela reivindicava o retorno do rei a Portugal. Com o retorno de Dom VI para Portugal, Dom Pedro foi colocado como regente aqui no Brasil. As cortes portuguesas exigiu a revogação das medidas implantadas no Brasil e o retorno do príncipe para Portugal. Durante o dia do fico, Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil. Então, você lembra do Clube de Resistência? Então, esse Clube de Resistência, eles conseguiram convencer o príncipe a ficar aqui no Brasil. Por que eles queriam? Porque o príncipe ele começou a fazer uma revolução no nosso país. E esse dia ficou considerado como o dia do fico. Durante o dia do fico, Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil. No cúmplice determinou-se que as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil com o aval de Dom Pedro. O grito de independência, se de fato tiver acontecido, ocorreu nas margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1821. Então, quando o Brasil tornou-se independente de Portugal, quando Dom Pedro ele declarou para a nação portuguesa que ia continuar no Brasil e foi quebrada a aliança, que Dom Pedro ele foi lutar contra os portugueses para poder ficar aqui no Brasil, ele deu esse grito de independência foi nas margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Foi a data que hoje nós homenageamos o nosso grito de independência. Foi quando o Brasil tornou-se independente de Portugal. Em 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado imperador e no dia 1º de dezembro de 1822, no mesmo ano, ele foi coroado a Dom Pedro I. Houve conflitos após essa declaração de independência na Bahia, no Pará, no Maranhão. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Essa aula também está na nossa plataforma digital, no livrinho de vocês, nas páginas que a tia disse. Também tem todo esse conteúdo. Vocês leiam, vem para a nossa aula, revejam quantas vezes vocês tiverem dúvidas, façam a atividade de vocês para vocês aperfeiçoar e garantir o aprendizado de vocês. Beijos, até a próxima aula. Se cuidem, façam as atividades de vocês. Tchau, meus amores.